Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva aqui. Iniciemos agora uma série para estudarmos Jesus e as mulheres. E aí nós vamos, nesse nosso primeiro momento, lembrar ou perguntar de onde viria a ideia de supremacia de um gênero sobre o outro e que resultaria na inferioridade da mulher. O que teria contribuído para essas ideias? E para entender o tema, nós vamos retroceder nas civilizações, justificando a forma de agir de Jesus no convívio com elas. E os historiadores atuais tentam resgatar o caminho da mulher ao longo dos tempos. E eles remetem seus estudos à época da criação, refletindo que a mulher, nesse processo, não foi objeto de Deus que visava criar somente varões. E aí nós vamos entrar com essas ideias ou reflexões havidas. Mas Deus, que visava só criar varões, viu que o homem se sentia só entre os animais e corrige o seu erro, completando a obra e criando Eva, com a função de entreter e ajudá-lo. Para isso, ele não usa de leis biológicas, mas mergulha o homem num sono e tira dele uma costela, e dessa costela faz a mulher. Como, e no transcorrer dessas ideias todas, ela passa a ser avaliada como uma companheira corruptora, cheia de lascívia, e afoga o homem, desviando-o dos caminhos traçados pela divindade, e recebe o maior castigo: parir com dor e ser submetida ao varão, que vai reprimi-la fortemente, principalmente em relação à sexualidade, como castigo que ela o conduziu à senda do mal, quando o levou a desobedecer o Senhor e comer a fruta proibida. Continuam esses historiadores, ou essa retomada, por assim dizer, das ideias, e esse domínio vai se tornar cada vez mais intenso e limitador, e teve o fim de apagar a mulher, até na sua capacidade de pensar de modo autônomo. E é dessa forma que começa o papel da mulher na era cristã. E lê-se claramente na Bíblia: tu estarás sobre o teu domínio. E continua dessa forma. E os estudiosos, então, afirmam que ela é apontada como a culpada pelo pecado de Adão, pois que colhe a maçã e oferece ao seu companheiro. E ele, procurando se livrar da culpa, justifica-se perante Deus, dizendo que degustou a maçã para obedecê-la. E soma-se que tudo quanto há escrito sobre esse Deus, como ele é apresentado no discurso da Bíblia, essa afirmação ali permanece, e a figura da mulher é negado. O papel pensar, de interagir no mundo. Aí a gente deve abolir ou minimizar o constante na Bíblia? Jamais, jamais. Ela é uma coleção histórica de escritos que revelam os costumes, os hábitos, a forma de pensar, de ser, de agir das pessoas. É fonte de inspiração para a teoria e, acima de tudo, notícias para os dias atuais.
para motivar a mulher para a reconstrução do mundo constante nas histórias cristãs primitivas, nadas pelas estruturas patriarcais, como potencializá-las nas suas com as questões. Então, esse conhecimento histórico, investigando o que se pensava, o que se sentia, ajuda a que nós compreendamos que esse mesmo homem se constrói e se reconstrói durante os tempos, assim dizer. E é possível que ele traga introjetado no seu íntimo, mantido e foi vivido nessas épocas tão passadas. E se nós formos procurar os autores filósofos, vamos encontrar em Aristóteles dizendo que a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. E reforçava o seu desprezo ao sexo feminino, ensinando que os homens covardes provavelmente seriam transformados em mulheres. E as coisas vão por aí. A voz, a palavra da mulher, enquanto possibilidade de dizer eu, sempre foi sufocada. As igrejas, as crenças, a fé eram conduzidas por um padre, um rabino, um pastor, que eram considerados os únicos representantes de Deus no mundo, tornando-se cúmplices dessa depreciação do ser humano, que era visto exclusivamente como objeto de pecado. E a visão, então, que se formou sobre o poder masculino criou uma repressão perfeita para a mulher que, em medida de sentir, falar ou fazer, acaba se curvando, crendo que é o desígnio de Deus, uma vez que os mecanismos da repressão passaram a fazer parte da sua identidade. Só o homem pode resolver as questões. O homem é a cabeça do casal. O discurso se altera. Essa visão é expandida, por assim dizer, e acrescida pelo fato, por ela gerar filhos, e era alguém muito fraca, frágil, que vai aceitando as imposições. O homem lhe oferecia o sustento, inclusive, o homem as abrigava, ela devia a ele o seu agradecimento. Então, uma mulher que realmente tivesse valor, ela deveria procriar. Deveria procriar, o que representaria uma bênção se fosse um menino e um castigo se fosse uma menina. Os autores entendem que Jesus faz opção pelo fato para romper com esse estigma, ou também o de morrer na cruz, que era específico para criminosos e malvados. E é bom que nós refletamos isso quando tudo quanto na realidade foi escrito nesses tempos, época, foi redigido por mãos masculinas, homens que tiveram a fé cristã, que se baseava no amor de um Deus que era exclusivista e amava apenas o sexo masculino, e que usaria o corpo feminino unicamente para tirar mais um filho para depois abandoná-lo para que os homens os criassem. Então, nós vamos chamar, precisamos parar por aí. Mas lembrar que essas questões todas são muito importantes, porque nós vamos destacar exatamente essas nossas reuniões próximas, é Jesus, discipulado dos pais, colocando homens e mulheres para serem seus discípulos, isto é, alunos receptivos e seus ensinamentos que dá continuidade aos trabalhos, não a ministérios ordenados. As reflexões constantes desse estudo
mas, do modo exatamente, as crenças cristãs, destacando que não há prerrogativas de um sexo sobre outro, e a reencarnação faculta ao mesmo espírito e emoção encarnar em corpos de sexos, conforme for sua necessidade, não havendo prerrogativa para este ou para aquele. Aqui é o próximo episódio e que Maria, Mãe querida, nos abençoe e cuide de